Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você uma edição extra com revisão de estatística. No vídeo de hoje a gente vai aprender a determinar a média, a mediana e a moda de distribuição de frequências, né? De dados que têm intervalos de classe. Você sabe determinar? Eu decidi fazer esse vídeo porque no simulado que eu divulguei para o concurso da Polícia de Minas, você viu esse simulado? O simulado está aqui, ó. Nesse simulado, a primeira questão é uma questão de determinação de mediana com intervalos de classe. Eu percebi que muitas pessoas tiveram dúvidas. Apesar disso não ser um conteúdo que está caindo frequentemente nas provas da Polícia de Minas, ele pode cair, né? Porque lá no edital fala que você deve estudar média, mediana e moda, mas não fala se é com distribuição de frequências ou não. Então, pode cair na sua prova? Pode. Vai cair? Não sei. Não tem caído, tá bom? Mas vale a pena saber. Perfeito? Então, a gente vai começar calculando a moda dessa distribuição de frequências. O primeiro passo é entender o que diz lá a sua tabela de frequências. Então, quando você tem uma tabela como essa aqui, que mostra idade das crianças e frequência, o que te diz essa tabela? Essa tabela te diz que existem 8 crianças, então a frequência é o número de indivíduos, de coisas, 8 crianças que têm essa faixa etária de 2 a 4 anos, sendo que aqui dentro dessa faixa as crianças vão ter entre 2 e menos de 4 anos, né? Porque o 2 está com o intervalo fechado, o 4, o intervalo é aberto. Então, o 4 em si não entra, você vai até o limite do 4, ok? Depois, na outra linha, você tem 12 crianças com idades entre 4 e 6, 6 crianças com idades entre 6 e 8, e assim sucessivamente. Entende a tabela? Uma vez que você entendeu a tabela, você consegue calcular a média aritmética. Então, o conceito de média aritmética em si é a soma dos termos dividido pelo número de termos, certo? Só que aqui você não sabe quantas crianças têm exatamente 2 anos, quantas vão ter 3 anos, quantas vão ter 4 anos, você não sabe exatamente. Então, para calcular a média das idades, você vai trabalhar com uma aproximação, né? Então, é uma convenção fazer uma aproximação. Você vai considerar que todas as medidas das idades correspondem ao ponto médio dos intervalos. Então, você vai calcular qual é o ponto médio de cada um desses intervalos de classe, né? Como que você faz isso? Você soma as extremidades e divide por 2, né? 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. 10 mais 2, 12, 22, dividido por 2 dá 11, né? Então, aqui nesse exemplo que eu trouxe, fica fácil, né? O número que está no meio aqui entre 2 e 4 é o 3, entre o 4 e o 6 é o 5, né? E assim sucessivamente indo de 2 em 2, mas se não forem números fáceis assim, é só somar e dividir por 2. Combinado? Determinou o ponto médio, agora fica fácil, né? É uma média simples. Aqui você teria como se fosse 8 crianças com 3 anos, 12 com 5, 6 com 7 anos, 2 crianças com 9 anos e com 11 anos. Então, você vai somar as idades de todas essas crianças e dividir pela soma das crianças em si, pelo número de crianças, né? Então, média não é a soma dos termos dividido pelo número de termos, soma todas as idades e divide aí pelo valor da soma da frequência. Então, se você tem 8 crianças com 3 anos, você vai somar o 3 8 vezes. Vai fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 8 vezes. Só que na hora da prova você não vai ficar somando 3 8 vezes, né? É mais fácil você fazer 3 vezes 8, 8 vezes 3. Perfeito? Então, você vai somar 8 vezes 3, mais 12 vezes 5, mais 6 vezes 7, né? Mais 2 vezes 9, mais 2 vezes 11. Então, somei todas as idades. Por que que eu multipliquei 3 vezes 8? Porque eu tenho 8 crianças com 3 anos, né? Então, eu vou ter 3, mais 3, mais 3, mais 3, 8 vezes. Entende? Tudo isso tem que dar dividido pela soma das frequências. Então, somando 8 mais 12, 20, mais 6, 26, mais 2, 28, mais 2, 30. Então,
são a soma das idades, a média é a soma das idades dividido pelo número total de crianças nesse exemplo. Aqui representei a média como a letra M, mas a média pode ser representada normalmente pelo aquele x barra, né? O x com a barrinha em cima, ok? Agora é só fazer continha. Soma e multiplicação resolve primeiro as multiplicações. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 5, 60. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 11, 22. Soma tudo. Isso vai dar 166. 166 dividido por 30 dá 5,33 anos. Então, a média das idades das crianças dessa distribuição de frequências é 5,33 anos. Essa seria a resposta da questão se ela te pedisse para determinar a média. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvidas, me escreve. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Não fique com a dúvida, combinado? Agora a gente vai para a mediana. Então, mediana, como você determina a mediana de distribuição de frequências? Esse conteúdo merece aí o seu valeu. Se você quiser contribuir aqui com o canal, clica no valeu, faça sua contribuição que ela será muito bem-vinda e vai nos ajudar a manter esse canal, combinado? Então, para determinar a mediana, o primeiro passo, então você tem a mesma tabela, né? Frequência de crianças com idades variáveis aqui, com faixas etárias. O primeiro passo é colocar aqui do lado qual é a frequência acumulada, porque a gente vai usar essa frequência acumulada. Então, como que você calcula a frequência acumulada? Você vai pegar cada linha e somar com as linhas anteriores. A primeira linha não tem nada antes, então a primeira linha vai ser 8 mesmo. A segunda linha, você tem o 12 com 8. 12 mais 8 dá 20. A terceira linha, você tem o 6 com 12 com 8, que você já sabia que era 20. Então, 6 mais 20, 26. Na quarta linha, 2. 2 mais 26, 28. 2 mais 28, 30. Então, calculou as frequências acumuladas. Calculou a frequência acumulada, agora você vai se perguntar qual é o termo que está no meio? Em qual classe, em qual desses intervalos de classe está a idade do meio? Para saber isso, você vai somar as frequências, que a gente já viu que é 30, e dividir por 2, que aí você vai saber em qual dos intervalos está o termo do meio. 30 dividido por 2 dá 15. Então, os termos que estão no meio são o 15º e o 16º. São a 15ª idade e a 16ª idades. Perfeito? Se você sabe que é o 15 e o 16 que estão no meio, você vai usar a frequência acumulada para ver em qual desses intervalos está esse termo que está no meio. Então, os nossos intervalos estão organizados aqui do menor para o maior, isso é importante, né? E a gente descobriu que o 15º, a 15ª e a 16ª idades são as idades que estão no meio, porque você vai ter 14 crianças antes e 14 crianças depois, né? Em qual desses intervalos está o 15º? Olha a frequência acumulada. O seu valor, o valor que você achou, vai estar na primeira frequência acumulada que for maior do que ele, tá bom? Então, se achou 15, você vai pegar a primeira frequência acumulada aqui é 8, né? 8 é maior que 15? Não. Você vai pegar o primeiro valor que for maior que o 15. O primeiro valor que é maior que o 15 é o 20, né? Então, a sua mediana vai estar dentro aqui da segunda linha, vai estar aqui dentro desse intervalo entre 4 e 6 anos. O valor que você vai achar para a mediana vai ser um valor que está entre 4 e 6. Entendeu até agora? Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente quer achar a mediana. A mediana não é o termo que está no meio, né? Vou deixar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, o link com uma explicação do cálculo da mediana tradicional, sem distribuição de frequências. Mediana é o termo que está no meio de uma sequência de termos. Aqui a gente tem uma sequência de idades, a mediana vai ser aquela idade que está no meio dessa sequência de idades. Beleza? Então, a gente viu que essa idade da mediana vai estar dentro desse intervalo. Por quê? Ela está na posição 15, a 15ª e a 16ª idade, e você determinou a frequência acumulada, né? E viu que
Daqui para cá tem 20 pessoas. Se tem 20, você quer a 15ª. A 15ª vai estar dentro aqui dessa classe, né? Na classe anterior, você tinha só 8, né? Então, 8 para dar 15 precisa de mais 7. Essas 7 vão estar aqui dentro dessas 12, né? Entendido? Aí, uma vez que você determinou em qual intervalo de classe está a sua mediana, você usa uma fórmula. Então, agora, presta atenção. Qual é a fórmula que você vai usar para determinar a mediana? A fórmula é: a mediana vai ser igual ao limite inferior do intervalo de classe que você determinou, o limite inferior desse intervalo. Qual que é o limite inferior? É o menor valor do intervalo, né? Então, se o intervalo vai de 4 a 6, o limite inferior é 4, ok? Mais o número de elementos dividido por 2. Então, a gente viu que tem 30 crianças no total. Você vai pegar 30 dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior ao seu intervalo de interesse. O seu intervalo de interesse é esse aqui, está na segunda linha. Você vai pegar a frequência acumulada anterior a ele. A frequência acumulada anterior a ele é a que está antes, né? Então, ela vai ser 8, beleza? Então, você vai fazer o total de crianças dividido por 2 menos 8. Tudo isso tem que estar dividido pela frequência absoluta do seu intervalo de interesse. A frequência absoluta do seu intervalo de interesse é 12, então você vai dividir por 12, vezes a amplitude do seu intervalo de interesse. O que é a amplitude? Você vai pegar o maior valor, subtrair o menor, isso vai ser a amplitude. 6 menos 4 dá 2. Entendeu? Então, mediana é o limite inferior mais o número de elementos dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior ao seu intervalo de interesse, dividido tudo pela frequência absoluta, vezes a amplitude do seu intervalo de interesse. Ok? Sabendo isso, é só substituir tudo na fórmula. Limite inferior, 4, n, 30, total de crianças, dividido por 2, menos frequência acumulada anterior a essa linha é 8, tudo dividido pela frequência absoluta do seu intervalo, 12, vezes a amplitude, 6 menos 4, 2. Certinho? Só fazer continha. 30 dividido por 2, 15. 15 menos 8, 7. Né? Então, você vai ter 4 mais 15 menos 8 dividido por 12 vezes 2. 15 menos 8 dá 7. Né? Aqui você pode simplificar esse 2 com esse 12. Divide 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, você vai ter 4 mais 7 sobre 6. 7 sobre 6 vai dar 1,167, né? Dá uma dízima. 4 mais 1,167 dá 5,167. Então, a mediana dessa distribuição de frequências vai ser 5,167. Essa é a idade que está exatamente no meio, está aproximadamente no meio. Então, observa, essa idade está de fato dentro desse intervalo aqui. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser entender de onde veio essa fórmula, eu vou deixar aqui embaixo para você um link com um material teórico gratuito para você dar uma lida, né? Que aí você pode se familiarizar um pouco mais sobre de onde veio essa fórmula, como você encontra esse valor, tá bom? Como aqui o foco é o concurso, é mais fácil decorar a fórmula, porque aí você não perde muito tempo na hora da sua prova, né? Mas muita gente gosta de fato de entender de onde vieram as coisas. Isso é importante, isso ajuda aí a consolidar o seu raciocínio. Fechado? Agora a gente vai para o cálculo da moda. Como você calcula a moda de distribuição de frequências? Bom, a gente tem pelo menos 3 tipos de cálculo de moda para distribuição de frequências. A primeira moda é a chamada moda bruta. Então, se cair um problema na sua prova e pedindo a moda de distribuição de frequências, qual é a moda dessa distribuição de frequências? Você vai considerar que essa é a moda bruta. Como que você calcula a moda bruta? A moda bruta é o ponto médio do intervalo com a maior frequência, né? Moda não é o termo que mais se repete, então você vai pegar qual é a maior frequência e pegar o ponto médio do intervalo dessa maior frequência, né? Então, entre todas as frequências aqui,
Qual é a maior? A maior é 12. Então, você vai pegar essa linha aqui. Nesse intervalo de classe, de 4 a 6, vai estar a sua moda. Qual vai ser a moda? Vai ser o ponto médio desse intervalo, porque esse intervalo é o que mais se repete. Você tem 12 crianças com idades dentro desse intervalo, né? Então, o ponto médio aqui entre 4 e 6 é 5. Logo, né, 4 mais 6 dividido por 2 dá 10 dividido por 2, isso dá 5. A moda bruta das idades das crianças é 5 anos. Perfeito? Só que existe outra forma de calcular a moda, né? E aí os problemas serão específicos quando eles quiserem que você calcule essas outras modas. Você entendeu aqui o raciocínio? Então, olha, qual é a maior frequência? Lá na linha das frequências absolutas, qual é a maior? É 12. Né? Dentre todos esses números, o maior é 12. Então, a sua moda vai estar dentro desse intervalo e vai ser o ponto médio desse intervalo. Fechou? A outra moda é a chamada moda de King, ou moda do rei. Para calcular a moda do rei, né, você vai usar essa fórmula aqui. A moda de King é igual ao limite inferior do seu intervalo modal, da sua classe modal, mais a frequência posterior a esse alvo, dividido pela frequência posterior mais a frequência anterior, vezes a amplitude. Complicou? Não, é simples, né? Então, se você determinou que o seu intervalo modal é esse aqui, de 4 a 6, por quê? Porque aqui existe o maior número de crianças, tem 12 crianças, né? Marca esse intervalo que você determinou. Você vai usar para calcular a moda de King essa fórmula, que diz que ela é calculada pelo limite inferior do seu intervalo. Qual é o limite inferior? 4, mais a frequência posterior. Qual é a frequência posterior? Frequência do seu intervalo, frequência está aqui, né? A frequência do seu intervalo é 12. Qual é a frequência posterior? É 6, né? É a frequência que está depois. Então, você vai pegar aqui 6 dividido pela frequência posterior mais a frequência anterior. Então, marcou o seu intervalo, pega a frequência posterior, soma com a anterior a ele, 6 mais 8, né? Vezes a amplitude do seu intervalo. Amplitude, pega o maior valor do seu intervalo de classe, subtrai o menor, 6 menos 4, 2. Certinho? Entendido? Então, só substituir aqui na fórmula, né? Então, a moda de King vai ser o limite inferior, 4, mais a frequência posterior, 6, dividido pela frequência posterior, 6, mais a frequência anterior, 8, vezes a amplitude, 6 menos 4, dá 2. Beleza? Só fazer continha. 6 mais 8, 14. Então, você vai ter 6 sobre 14 vezes 2. Pode simplificar aqui. O 2 com 14 vai dar 6 sobre 7. 6 dividido por 7 dá 0,86. Então, vai ter 4 mais 0,86, o que dá 4,86. A moda de King é 4,86. Então, observe, é um valor diferente da moda bruta. O problema, se ele quiser que você calcule a moda de King, ele vai ser específico. Beleza? Como eu já mencionei aqui, quando você determinou qual é o intervalo que tem a maior frequência, esse intervalo se chama intervalo de classe modal, né? Então, vai ser a classe modal com intervalo modal. Se você tivesse aqui duas linhas com 12, se você tivesse duas linhas com 12, você teria duas modas, né? Seria aí bimodal, uma sequência bimodal, beleza? Aí você teria que calcular a moda dos dois que tinham a maior frequência, ok? Por fim, existe outra moda, que é a moda de Kuiper. A moda de Kuiper pode ser calculada por essa outra fórmula, né? Então, essa moda é igual ao limite inferior mais a frequência absoluta do seu intervalo menos a frequência anterior, dividido por 2 vezes a frequência absoluta do seu intervalo menos a frequência posterior e a frequência anterior a ele, vezes a amplitude, beleza? Então, essa moda, limite inferior mais frequência absoluta do seu intervalo modal menos a frequência anterior, dividido por 2 vezes a frequência absoluta menos a frequência posterior menos a frequência anterior, tudo isso vezes a amplitude. Então, determinou qual é o intervalo que mais se repete?
usa a fórmula, né? Então, essa moda de Kuiper vai ser o limite inferior 4 mais a frequência absoluta menos a anterior, 12 menos 8, né? Então, a frequência absoluta do seu intervalo, 12 menos a frequência anterior, 8, tudo dividido por 2 vezes a frequência absoluta, 2 vezes 12, menos a frequência posterior, menos a anterior. Então, menos 6 menos 8, beleza? Menos a frequência posterior, menos a anterior. Isso aqui, em algumas fórmulas, você vai achar como delta, né? Então, é o delta da frequência absoluta com a anterior, né? Dividido pelo delta da frequência absoluta anterior e o delta da frequência absoluta posterior, beleza? É só outra forma de representar isso aqui, ok? Tudo isso vezes a amplitude. Amplitude 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Agora, só fazer continha. 12 menos 8 dá 4. 2 vezes 12, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 8 dá 10. Né? Então, você vai ter 4 mais 4 décimos vezes 2. 2 vezes 4, 8. 8 décimos. 8 décimos é 0,8. 4 mais 0,8 dá 4,8. Então, a moda de Kuiper é 4,8. Então, você tem aqui 3 valores diferentes de moda. Se o intervalo não te especificar qual moda ele quer, você vai usar aqui o conceito da moda bruta. Fechado? É isso! Espero ter contribuído aí para o seu aprendizado. Combinado? Se você tiver dúvidas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Eu vou te responder tentando te ajudar. Mas nesse caso aqui, o jeito mais fácil, né, para você acertar as questões na sua prova é decorando aí as principais fórmulas, a fórmula da mediana, as fórmulas das modas, né? Mas de todo modo, como eu disse, aqui embaixo tem um material teórico, se você quiser dar uma lida nos conceitos envolvidos na construção dessas fórmulas. Fechado? É isso. Bons estudos. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, bora compartilhar e se inscreve na Central dos Números. Fechou? Mas, se quiser contribuir, clica aí no Valeu. Bons estudos e até a próxima!